Um homem de 40 anos que se porta feito um adolescente. Um médico que não sabe tirar a pressão de um paciente. Um professor de psicologia que confunde Freud com Frankl. Um cozinheiro renomado que queima o arroz. E um pai de família desempregado que não se incomoda com isso. O que esses 5 exemplos que eu estou aqui te dando têm em comum? Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai perceber que os 5 exemplos vêm uma frase bem simples. É o que? Não pode. Isso não pode acontecer. Um homem de 40 anos não pode se portar feito adolescente. Não é mesmo? Um médico não pode não saber tirar a pressão. Ele tem que saber tirar a pressão. O professor de psicologia não pode confundir esses dois autores. Assim como um cozinheiro não pode cometer um erro básico de queimar um arroz. E um pai de família desempregado, ele não pode não se incomodar. Então veja, intuitivamente, quando a gente vê esse tipo de caso, nós avaliamos, nós julgamos ele rapidamente. Isso está errado. Significa que nunca pode acontecer isso? Não, até pode acontecer. Um homem de 40 anos alguma vez pode se portar feito adolescente, encontra os amigos da quinta série, vira aquela zoeira? Pode, mas ele pode se portar o tempo inteiro? Não pode. Um cozinheiro, ele pode queimar uma comida que não está no dia bom, todo mundo tem seu dia ruim, mas ele pode queimar sempre o arroz. Ai, não sei fazer arroz. Não dá, meu amigo, tu é um cozinheiro renomado. Assim como um professor universitário, ele pode em algum momento de distração confundir o Freud com o Frankl, pô, mas ele não pode não saber essa diferenciação. Enfim, quando a gente vê esses 5 casos, intuitivamente então a gente capta qual que é o erro ali. O que eu quero trazer aqui para vocês é um pouco de embasamento, porque a gente não consegue explicar essas coisas e muitas vezes a gente fica nessa sensação, nesse tipo de fato, e a gente não sabe explicar nem para nós mesmos. E mais, nós muitas vezes entramos nessas situações ou ficamos em crise porque nós estamos mais ou menos cometendo esse tipo de erro e a gente não consegue ter muita clareza do que está acontecendo. Para auxiliar a gente aqui, eu trago o que eu chamo de o mapa da vida, que é isso daqui, ó. Tá? O mapa da vida tem 4 papéis e entre o primeiro e o segundo tem o rito de passagem. Tá? Então presta atenção aqui, ó. Tem o ignorante, que é o papel mais baixo. Tem o rito de passagem, tem o iniciado, o veterano e o sábio. Tá bom? Decorou isso aqui? Tá olhando isso daqui? Tá? Eu vou explicar esses 4 papéis aí, esse rito de passagem, rapidinho, e aí a gente volta para os exemplos, tá bom? Então vamos lá. Como é que funciona o mapa da vida? Existe o papel do ignorante. O que é o ignorante? Aqui não é um julgamento moral, aqui é um julgamento de ignorância sobre conhecimento de fato. Então o ignorante é aquele papel em que, às vezes, diante de alguma área da nossa vida, a gente não sabe nada. Se alguém perguntar para mim, Jota, você entende de cozinha? Eu não entendo nada de cozinha. Eu sou ignorante, tá? Aqui também eu, com 40 anos, você pode chamar de ignorante no sentido moral. Deveria saber? Podemos dizer que sim, mas eu sou ignorante, tá? Ou então, sei lá, vamos dar um outro exemplo aqui, arte marcial. Eu sou ignorante em jiu-jitsu. Todo mundo hoje em dia tá lutando jiu-jitsu, eu não entendo nada de jiu-jitsu. Então, beleza. Tem algum problema nisso? Em algumas situações sim, em outras situações não. Mas no jiu-jitsu, no meu caso aqui, não tem problema nenhum. Então entenda, ignorante é aquele primeiro ponto que você não sabe. E se você é ignorante e a vida meio que de certa forma te chama para alguma coisa, nesse papel cabe muito bem vários erros, afinal de contas você não sabe nada. Cabe muito bem, né? É o papel em que a gente projeta muita coisa. Ah, ouvi dizer anteontem que existe uma profissão chamada consultoria de imagem. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, você projeta muita coisa. Projeta questões práticas, projeta realização pessoal, você projeta medos, enfim. O ignorante, vamos colocar na nossa cabeça assim, é mais ou menos o adolescente. Não sabe porra nenhuma da vida, acha que sabe, tem um monte de medo, um monte de segurança. Precisa de muito conhecimento, experiência de vida, para então conseguir entender melhor essa área. Beleza? Esse é o ignorante. Em cima dele vem o rito de passagem. O que é o rito de passagem? Rito de passagem é aquele momento em que o ignorante ele adentra, ou ele começa a adentrar em alguma área. Esse é um marco. De exemplo aqui da luta. É aquele sujeito que pela primeira vez vai numa aula de jiu-jitsu. Ele já não é mais tão ignorante. Por quê? Porque ele já está dando uma aula. Mas ele ainda não começou, ele ainda não entrou de fato. Outros ritos de passagem que você deve ir na cabeça. Pensa aí comigo. Qual outro rito de passagem que acontece hoje em dia? Tirar carta de motorista. É um baita de um rito de passagem. Primeira gravidez da mulher é um baita de um rito de passagem.
Porque veja, vamos dar exemplo da gravidez. A mulher engravidou, ela ainda não é mãe de fato, né? Ela é mãe, óbvio. Né? A gente sabe que ali no primeiro segundo da concepção já existe um ser ali. Ela é mãe, é. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Então a primeira gravidez é um baita de um rito de passagem. Até essa criança nascer. Entende? Enfim, conseguiu entender, né? Então o rito de passagem, casamento é um baita de um rito de passagem, por sinal belíssimo. Então tem isso, é um grande marco na vida. Hoje em dia esses marcos estão claros? Não, mas eu não vou falar sobre isso aqui hoje. Hoje em dia esse tal desse ignorante é realmente ignorante? Também não, tá? E aí a gente vai pro próximo, o segundo papel que tem no mapa da vida, é o iniciado. O iniciado é aquele sujeito que adentrou e começa a dar os primeiros passos nessa área que até ontem, anteontem, um mês atrás não era nada. Voltando à questão do lutador ali. O sujeito entrou, foi pra aula lá de jiu-jitsu, fez lá 3 aulas, comprou um kimono de jiu-jitsu, amarrou ali a faixa e agora vai se dedicar a ir todo dia no treino. O jiu-jitsu entrou na cabeça dele, né? Como dizem hoje em dia. O jiu-jitsu alugou um apartamento na cabeça dele. Então esse sujeito, agora, ele pode ser chamado de iniciado. O iniciado é o sujeito que acabou de entrar na empresa, o calouro. Né? O calouro de uma faculdade é o quê? Um iniciado. Qual que é o rito de passagem? O vestibular. O vestibular é um baita de um rito de passagem. Tem um trote também, né? Tem tudo isso, assim, que faz parte dessa passagem. Raspa o cabelo, veja que diferença. Ah, se você era ignorante, agora você vai raspar o cabelo porque você faz parte dos calouros. Você acabou de entrar. Então, quando a gente pega ali o iniciado, então, esse papel, já é alguém que tá com a mão na massa, tem que ter muita humildade para aguentar o tranco e é chamado a não desistir. E tem muita coisa a aprender ainda. Ou então quando você é contratado numa empresa, você é engenheiro, conseguiu seu primeiro emprego como engenheiro júnior. Tem coisas que o engenheiro júnior faz que o engenheiro sênior e o pleno não fazem. Então você é engenheiro júnior. Então é carpir o lote. Depois desse papel vai vir quem? O veterano. O que é o veterano? É o sujeito que já tem um caminho nessa área, já sabe, já espera-se que saiba bastante, já está estabelecido e mais, ele já conseguiu encontrar o seu lugar nesta área. Vamos dar um dos exemplos que eu dei aqui, um cozinheiro renomado. O cozinheiro renomado, normalmente ele tem uma especialidade. Ele é especialista em pizza, ele é especialista em churrasco, em comida tailandesa. Entende? Um chefe renomado, é comida brasileira, não é um sujeito que faz qualquer coisa, qualquer evento. Não, ele já começou a ter uma definição. E é um sujeito que ele está ali e muitas vezes ele ajuda o iniciado e também o que ele vai fazer, né? O que o veterano faz? Ele é um exemplo. Ele é uma pessoa onde normalmente o ignorante, quando mal começou uma área, ele mira o quê? No veterano. Ah, eu queria ser como aquele cara. Tá? E veja, esse veterano, como também, né, o próprio nome diz, é um veterano de guerra, é uma pessoa que pode ensinar muita coisa. O veterano na faculdade, alguém que pode ensinar muita coisa. O veterano numa empresa, alguém que tem muita experiência, tá bom? E por último, nós temos o sábio. O sábio é uma outra categoria. Claro que o sábio é um veterano, mas por que ele é uma outra categoria? Porque muitos veteranos não vão chegar a ser sábio. Ou seja, muitas pessoas que são muito boas numa área não vão ser chamados ou vão ter esse papel de orientação de fato. O sábio é aquele que tem uma diferenciação. É um veterano diferenciado. No exemplo da luta, como eu dei aqui, fica muito fácil. Eu ouvi esses dias esse exemplo, eu acho que me ajudou muito a entender até mesmo esse mapa da vida. O veterano é o faixa preta. O faixa roxa, o faixa preta. Na arte ali, que eu falei do jiu-jitsu. O que é o sábio? É o sensei. Porque o sensei, ele vai saber orientar tanto os veteranos, quanto os iniciados, quanto auxiliar no rito de passagem e quanto até mesmo dar um norte pro ignorante. O sábio, ele dá conta de tudo isso. Não, o veterano não é chamado, muitas vezes, o veterano não é chamado a ser esse sábio que vai orientar, vai dar aula sobre o assunto. Ele é um ótimo aluno, ele é um ótimo modelo a ser seguido. É o melhor aluno da turma, vamos dizer assim. Mas ele não é o professor, tá? Então, enfim, este é o mapa da vida, né? De forma bem rápida aí, eu acabei explicando para vocês aí o mapa da vida, tá? É claro que hoje em dia os ignorantes são de fato ignorantes? Não. Tem muito iniciado que não queria ser iniciado, ele foi empurrado. Rito de passagem? Rito de passagem, quase veterano. Veterano é tudo ressentido e sábio não existe. Infelizmente isso é verdade. Agora voltando ao nosso exemplo. Um homem de 40 anos que se porta feito um adolescente. Um homem de 40 anos no mapa da vida estaria onde?
no veterano. O homem de 40 anos você espera que ele não se porte feito adolescente. Certo? É por isso que a gente olha e fala, você não pode. Tá errado isso daqui. É a mesma coisa que acontece com o médico que não sabe tirar pressão. Quem é que não sabe tirar pressão? Quem que pode dizer que não sabe tirar pressão? O iniciado, aquele iniciado que tá passando, o cara que tá na primeira semana de medicina. Esse cara, né? Sei lá, no primeiro ano, o cara ainda pode dizer que tem dificuldade em tirar pressão. Beleza, é aceitável. Mas um médico não pode. Então todos os exemplos que eu dei aqui pra você são exemplos do que é de veterano, né? O professor universitário, ele não pode, né? O professor universitário, ele não é formado em psicologia. Ah, eu sou formado em psicologia, me dediquei a RH, então eu não entendo muito de Freud e de... Não, mas se você é professor de psicologia universitário, você tem que saber essa distinção. É básica. A mesma coisa o chefe de cozinha. E por último, eu dei um exemplo diferenciado aqui, que é um pai desempregado que não se incomoda. Porque além de o mapa da vida mostrar para você que em cada papel que você executa na sua vida existem certos deveres, existem certas expectativas que todo mundo tem de você, também existem certas expectativas que você tem que ter com você mesmo, pra gente poder saber se você está adequado a esse papel. Um exemplo, o pai de família desempregado, ele tem que se incomodar. Por quê? O pai de família pode ser até um iniciado, né? Vamos dar exemplo assim, faz 2 meses que o cara é pai, ele está iniciando nessa coisa da paternidade, ok. Mas ainda assim, se o cara passou o rito de passagem da paternidade, se ele se transformou em pai, ele tem que se incomodar. Ele tem que se incomodar, mesmo ele sendo iniciado ou mesmo ele sendo veterano. Na paternidade, ele tem que se incomodar. Por quê? Porque espera-se que do ignorante, o cara que não é pai, quando ele se torna pai, espera-se que pelo menos a questão material seja algo, um foco dele, porque vai ser uma obrigação. Virou pai, meu amigo, tu vai ter que pensar em dinheiro, não dá mais pra ficar assim, entende? Por isso que aqui também esse mapa da vida te mostra esses incômodos pessoais que você deve ter caso você esteja passando por certas situações. E veja agora, pensando que eu tenho os seguidores mais inteligentes do Brasil. Você já pensou na tua vida, não pensou? Você já pensou na avaliação de pessoas ao redor? Não pensou? Oh, imagine esse mapa da vida aqui se a gente for aplicar a questão de relacionamento. Ah, eu tô solteiro. Beleza. Mas eu tenho 40 anos, tô solteiro. O que eu espero desses homens de 40 anos? Tô pedindo demais? Será que eu tô pedindo demais? Será? Né? Tá saindo aí, moça, tá solteira, tá saindo com um cara, 35 anos, mora com os pais. Por que você se incomoda? Pô, 35 anos, já tá ali mais pra veterano, né? Isso aí não dá, né, meu amigo? Se não tiver uma boa justificativa, não dá pra aceitar um negócio desse. Já gerou incômodo aqui. Tô pedindo demais? Talvez não. Enfim, o que eu queria explicar pra vocês aqui é isso. Quando você tiver uma intuição de que tem algo de errado, tá errado isso daí. Por quê? Pensa no mapa da vida. Pensa. E às vezes, se você souber a história da pessoa, você vai conseguir avaliar muito bem, porque às vezes tem muitas pessoas que estão num papel de veterano, mas nunca nem sequer passaram pelo rito de passagem. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia ninguém mais casa. Não tem mais casamento, não tem mais o voto. Quem dirá na igreja, né? Promete ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria. Né? Olha que rito maravilhoso. Não tem esse marco. Muitas vezes, então, a pessoa tá meio iniciado, até tem filho, mas fica um negócio meio fluir, fica um negócio meio estranho. Então agora, a partir de hoje, eu espero que todas as vezes que você olhar uma situação, pensar em maturidade, pensar em dever e pensar em postura, pensa no mapa da vida. E veja se você não consegue entender um pouco melhor com isso aqui que eu te falei. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Inclusive vai te ajudar a superar as suas crises. Muitas vezes a gente trava e a gente fala, pô, eu não sei para onde ir. Volta pro básico. Qual que é o seu papel nesta área da sua vida? Em que papel que você está nessa área da sua vida? Então, qual que é a prioridade? Ou, então, nesta área da minha vida que eu estou tendo dificuldade, quem é o sábio que eu posso recorrer? Estou com dificuldade emocional num relacionamento com a minha esposa. Quem que eu vou recorrer? Ao gerente da minha conta do banco? Ou eu vou recorrer a alguém que seja um professor, um terapeuta? Entende? Tô com dificuldade financeira. Aí eu recorro ao gerente do banco. Porque talvez ele possa ser um veterano que vai saber me ajudar melhor. Ou pelo menos ele seja um sábio. Ele possa me explicar. Ou eu vou pegar uma consultoria financeira.
né? Tô com dificuldade aqui no esporte. E eu tô vendo que o meu personal não tá dando conta. Ou seja, meu personal era para ser um veterano, iniciado, mas ele não tá conseguindo me ensinar. Então eu vou ter que procurar outra pessoa. Alguém que me oriente de fato, de forma plena. Então, pensa nessas coisas na sua crise também. E se você quiser entender como tudo isso está ligado à questão do amadurecimento, clica aqui embaixo, tem um link da minha Masterclass, o Mapa da Vida. É uma Masterclass que vai ser gravada ao vivo, você pode participar ao vivo comigo. E por sinal, quando você está ao vivo comigo, eu gravo uma parte da Masterclass, discuto com quem está ao vivo, volto para a Masterclass, enfim, a gente vai conseguindo ter o conteúdo e a conversa ao mesmo tempo. Mas caso você não possa estar comigo ao vivo na gravação, você vai ter um ano para acessar esse conteúdo e se aprofundar no mapa da vida, melhorar, né, a sua vida, amadurecendo sem muito drama, ter saídas mais rápidas para as suas dificuldades e, claro, ter um guia para as suas crises. Porque durante a crise eu tenho certeza que o mapa da vida pode te ajudar. Beleza? Espero que você tenha gostado. Assina o canal aqui, deixa o seu like aqui embaixo e comenta pra mim o que você achou desse mapa da vida, qual que é a dificuldade que você está passando e aonde que isso pode te ajudar. E se você ainda tem mais alguma dúvida, escreve aqui embaixo, vamos conversar. Um abraço então, espero te encontrar na Masterclass. É isso, até!